E chegamos à aula de número 3. Sejam todos bem-vindos, você concurseiro, você concurseira. Aula de número 3 sobre o Simples Nacional. Se você não viu as aulas anteriores, então pare aí o vídeo, vai lá, comece da número 1, assista a número 2. É muito importante que você assista essas aulas em sequência para que você tenha um entendimento completo do assunto que estamos tratando aqui, ok? Não custa lembrar, eu sou o professor Gleidson Robert Cristo, sou analista tributário da Receita Federal, passei no concurso em 2003, tomei posse em 2004 e lido com o Simples Nacional há mais de uma década, ok? Espero que vocês estejam gostando aí do curso de Simples Nacional. Também deixem nos comentários para que eu possa entender qual é o concurso que você está se preparando. O Simples Nacional é importante para o concurso que você quer fazer? Escreva aí para mim. Não se esqueçam, né, pessoal? Confere se você está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito no canal, aproveite agora, vai lá, se inscreva, já deixe o like neste vídeo e ative o sininho das notificações para que você seja avisado das nossas próximas aulas, ok? Então vamos começar a aula de hoje, aula de número 3. Esse artigo 3º, mais o artigo 146, inciso 3D da Constituição Federal, e também o artigo 13 da Lei Complementar 123 e o artigo 17, que a gente ainda vai estudar, esse conjunto aqui, pessoal, ele corresponde normalmente a 60% a 70% das provas que abordam o Simples Nacional. Então foquem bastante agora aqui nessa aula, nesse momento aqui da aula. Esse artigo 3º, então, cai demais na prova de concurso público, ok? Vamos lá? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai tratar aqui, nesse artigo 3º, da definição de MEPP. Ele vai dizer o seguinte: para efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, olha só, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é o EIRELI, e o empresário, que se refere ao artigo 966 do Código Civil. Aqui ele está falando, então, do empresário individual, ok? Todos esses têm que estar devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, ok? Então, o artigo 3º vai dizer o quê? Quem pode ser MEPP? Então, ele começa aqui, pessoal, definido pela natureza jurídica, ok? Aqui esse artigo 3º a gente chama de natureza jurídica. Então, se vocês virem isso na prova, sabe que ele está falando aqui do artigo 3º. E ele é tão importante que a gente tem que reforçar mais uma vez, ok? Então, para efeitos dessa lei complementar, considera-se MEPP quem? A sociedade empresária, a sociedade simples, o EIRELI e também o empresário individual, ok? Vamos seguir agora. Agora ele vai dizer o seguinte: mas desde que, no caso de microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Então, para ser uma ME, tem que ter aquela natureza jurídica, alguma delas, né, que a gente acabou de ver, e também tem que ter, então, no máximo, para ser ME, no máximo de até 360 mil reais. E no caso de empresas de pequeno porte, é o inciso 2, no caso de empresas de pequeno porte, que aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou superior aos 360 mil e igual ou inferior a 4.800.000 reais, ok? Tem aqui embaixo uma coisa bem importante que eu coloquei, que a soma da receita bruta da empresa como um todo e não por estabelecimento. É muito comum algumas empresas terem filiais, por exemplo. Então, para efeitos de considerar a receita bruta dela para fins de ser microempresa ou empresa de pequeno porte, vale a soma da pessoa jurídica como um todo e não por estabelecimento, ok? Então, se a empresa tiver 3 filiais e mais a matriz, então vai somar a receita bruta dos 4 estabelecimentos. Para efeitos aqui, então, de MEPP, soma-se a receita bruta da pessoa jurídica como um todo. ME até 360 mil, é PP entre 360 mil e igual ou inferior a 4.800.000. Vamos seguir? E ainda, pessoal, ele vai dizer o seguinte, que no caso de empresa em início de atividade, os limites devem ser proporcionalizados ao número de meses em que a microempresa ou empresa de pequeno porte houver exercido a atividade, inclusive as frações de meses, ok? Então, se a empresa ela abre o seu CNPJ no decorrer do ano calendário, então, para ser microempresa, ela não tem direito a 360 mil e para ser EPP não tem direito a 4.800.000.
tem que fazer o quê? A proporcionalização referente ao número de meses entre a data da abertura do CNPJ e até o final do ano calendário, aquele mesmo ano calendário de abertura, no caso de dezembro, ok? A regrinha para fazer o cálculo vai ser a seguinte, eu botei já até aqui no material, nós temos que a fórmula vai ser o limite dividido por 12 vezes o número de meses em atividades no ano. E vejam, pessoal, que conta como mês inteiro a fração de mês. Vejam esse exemplo aqui. A abertura de empresa, vamos supor que tenha ocorrido, por exemplo, em 31 de março de 2023. Neste caso, para fazer o cômputo aqui da empresa início de atividade, eu vou contar o mês de março. Veja que ela só tem um diazinho aberto no mês de março, mas eu vou sim contar o mês de março como um mês inteiro, ok? Para fins de fazer então a nossa receita bruta proporcionalizada. Se ela abriu então no mês de março, o que eu tenho que fazer? Vou pegar o meu limite. Aqui no caso, eu estou fazendo o limite proporcional de EPP, tá? Vou pegar de 4.800.000, eu vou dividir por 12, eu vou encontrar uma média, tá? É apenas uma média de 400.000 por mês. Eu pego essa média de 400.000 e vou multiplicar pela quantidade de meses de abertura no ano. Se eu abriu em março, de março até dezembro, serão 10 meses, 400.000 vezes 10. Então, o limite que ela tem direito para ser EPP é de 4 milhões. Se você quisesse fazer um exemplo com ME, faria a mesma coisa, entendeu? Vai pegar o limite da ME, 360.000, vai dividir por 12 e multiplicar pela quantidade de meses ali do ano calendário, ok? Isso tem sido cobrado em prova, então fiquem atentos a essa questão, que é a data da abertura da empresa. Normalmente é cobrado com relação à empresa em início de atividade, qual seria o limite dela? Tem que fazer essa proporção, não esqueçam disso, tá, pessoal? Vamos seguir aqui com nossos estudos. Olha só a importância deste artigo aqui. Para fins de enquadramento como ME e EPP, poderão ser auferidas receitas do mercado interno e externo de até 4.800.000 considerados isoladamente. Ou seja, poderemos ter uma EPP com 9.600.000, desde que seja 4.800.000 no mercado interno e 4 milhões no mercado externo, tá, pessoal? E essa soma é verificada de forma isolada, ok? Então, observe, qual é o limite, então, para ser EPP? 4.800.000 reais. Mas existe um limite adicional, que é chamado de limite adicional de exportação, também neste mesmo patamar, nos mesmos 4.800.000. Então, nós podemos ter aí, em tese, uma pessoa jurídica com até 9.600.000 e ela ainda assim ser considerada uma MEPP. Mas desde que seja de até 4.800.000 seja do mercado interno e 4.800.000 do mercado externo. Eu não posso, por exemplo, fazer uma soma para pegar um pouco do mercado externo para colocar junto com o mercado interno. Por exemplo, se eu tiver 4.800.000 do mercado interno e se eu somar com mais 1 milhão do mercado externo, eu vou ter aqui 4.900.000. Neste caso aqui, a empresa ela continua aqui podendo, então, optar pelo Simples Nacional. Agora, se ela tiver 4.900.000 de mercado interno, por exemplo, ela teria ultrapassado, então, o conceito do limite de EPP, ela não poderia ser considerada, então, microempresa e tampouco optar pelo Simples Nacional, ok? Gravem bem essa questão, então, dos limites serem de forma isolada, ok? Vamos continuar? Para a gente memorizar aqui, então, microempresa e empresa de pequeno porte. No caso da microempresa, ME, para ser ME, tem que ter até o faturamento de 360.000 em cada ano calendário, ok? No caso de EPP, para ser considerado EPP, tem que ser 360.001 centavo até 4.800.000. Então, gravem bem, então, essa é a hora daquele print, né, pessoal? É muito importante isso aqui, que isso tem sido cobrado bastante em prova. Vamos seguir aqui com nossos estudos. Ainda com relação à definição de MEPP, agora mais voltado para a alteração do porte de ME para EPP ou de EPP para ME. Então vamos lá. Se a ME ultrapassar o limite de 360.000 durante o ano calendário, ela passa no ano calendário seguinte para EPP. Tá? Aqui tranquilo. Veja o outro. Se a EPP não ultrapassar o limite de 360.000 durante o ano calendário,
ela passa no ano calendário seguinte para ME. Então ela era PP, ela vinha tendo aí um faturamento, vamos dizer, aí de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas aí em razão de alguma sazonalidade, um determinado ano calendário, vamos supor que ela fique dentro de 360 mil. Isso quer dizer que no ano calendário seguinte, ela passa então para a condição de ME. Para finalizar aqui, se a EPP ultrapassar o limite de 4 milhões e 800 mil, ela perde os benefícios gerais da Lei Complementar 123 e também será excluída do Simples Nacional, ok? Aí, com relação aos efeitos da exclusão, a partir de quando que ela vai ficar fora do Simples Nacional? A partir de quando que ela perde os efeitos gerais da Lei Complementar? Isso tudo a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ok? Por hora era só para a gente ter essa definição aqui de quando ela passa de ME para EPP ou de EPP para ME, ou quando ela já é EPP e extrapola o limite de EPP e também perde aí, os efeitos gerais da Lei Complementar e também o Simples Nacional. Vamos seguir aqui. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como seu desenquadramento, não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por ela firmados anteriormente, tá, pessoal? Então, o enquadramento ou desenquadramento não implica alteração ou denúncia nos contratos firmados. E isso tem caído bastante em prova e normalmente a pegadinha está ali no não. Eles omitem o não e aí a pessoa vai lá e realmente acaba marcando a alternativa errada. Aqui é o seguinte, pessoal. Então, se a empresa ela está enquadrada, por exemplo, como EPP, por exemplo, pode ser que naquele ano calendário ela ultrapassa o limite de 4 milhões e 800 mil e deixe, então, de ser aí considerado uma EPP. Nós vamos ver já aí a partir de quando, né? De quando que ela começa a ficar fora de ser EPP ou quando ela perde o Simples Nacional. Mas o que importa neste momento aqui, para esse estudo aqui, é que quando ela é desenquadrada do conceito de microempresa ou de empresa de pequeno porte, neste caso aqui, se ela tiver celebrada com algum contrato, por exemplo, o contrato com a União, o contrato com o Estado, aquele contrato continua sendo válido, ok, pessoal? Não é porque ela perdeu a condição dela de EPP que ela também vai ter denúncia naquele contrato, ok? O contrato continua plenamente válido, ok? Vamos seguir aqui. Outro dispositivo muito cobrado em prova, e aqui se eu não estiver enganado, o CESP adora cobrar isso aqui em prova, tá? Que é, então, nós já sabemos, então, qual é o limite da receita bruta. Mas o que é considerado como receita bruta? Esse dispositivo vai dizer o seguinte: considera-se receita bruta para fins desta lei complementar o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados, o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. E a grande pegadinha da maior parte das bancas, o que elas têm colocado na prova, é com relação aqui aos descontos incondicionais. Ela vai e coloca condicionais. É tão importante esse dispositivo, pessoal, que vale a pena a gente fazer a leitura dele novamente, destacando alguns pontos aqui. Porque a gente já sabe agora, o que nós conhecemos até agora? Para ser o MEPP, nós temos que ter aquelas naturezas jurídicas lá. Tem que ser sociedade empresária, sociedade simples, o EIRELI ou empresário individual. Nós já sabemos também ali que você tem que ter, para efeito de ser ME, até 360 mil, para ser uma EPP até 4 milhões e 800 mil reais. Agora, o que está dentro desses 4 milhões e 800 mil reais? Então, o que se considera receita bruta? É o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria. Por exemplo, uma empresa que é comercial, as vendas de mercadoria dela, por exemplo, o preço dos serviços prestados, empresa que é prestadora de serviços, então, a receita que ela oferir na prestação de serviços considera-se, então, como receita bruta dela. O resultado das operações em conta alheia. Aqui, normalmente, estão as intermediações de negócio, ok? Não incluídas as vendas canceladas. Então, eu tenho a minha receita bruta, seja de venda, de serviços, né? Nesse caso aqui, eu tenho que, não incluo o quê? As vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Isso aqui eu posso abater da minha receita bruta. Se fosse, por exemplo, um desconto condicional, eu não poderia abater da minha receita bruta, ok?
Então tenha bastante atenção com relação a esse item aqui, é bastante cobrado em prova, ok? Vamos seguir? Detalhando um pouquinho mais o conceito de receita bruta, eu fui buscar esses detalhamentos lá na resolução do Comitê Gestor número 140 de 2018. A grande maioria das bancas, ela cobra normalmente a lei complementar e a Constituição Federal. Mas eu vi algumas bancas cobrando aí aspectos mais detalhados do conceito de receita bruta e eu observei que eles buscaram lá na resolução. Então é melhor a gente se precaver, ok, pessoal? Compõe a receita bruta as gorjetas, sejam elas compulsórias ou não. O famoso 10% do garçom, ok, pessoal? Então aquele estabelecimento lá, se você estiver pagando 10%, seja obrigatório ou não, você pagou lá um valor 10%, ou seja, qualquer outro percentual em cima do valor da conta, aquele valor ali, ele deve ser considerado por aquela empresa para efeitos de considerar o seu limite de receita bruta, ok? Esse valor entra. Outro que entra também são as verbas de patrocínio. Por exemplo, vamos supor que tem uma companhia teatral que chegou em uma determinada cidade e para que o ingresso fique mais barato, alguma entidade resolveu fazer um patrocínio para que o ingresso fique mais barato, ok? Aquele valor que ela recebeu de patrocínio, aquilo também entra para fins de conceito de receita bruta, ok? Agora, não compõe a receita bruta as vendas do ativo imobilizado, ok, pessoal? Então, vendeu bens do ativo imobilizado, isso não entra para efeito de compra de receita bruta. Os juros e multas recebidos em decorrência de pagamentos em atraso, ok? Você fez uma venda e a prazo deu um boleto para a pessoa pagar. Neste caso, a empresa que fez a compra, vamos supor que ela atrase o pagamento daquele boleto e incida juros e multa. Aquele valor que a empresa está recebendo de juros e multa, aquilo não é considerado para efeito de receita bruta para saber se a empresa é ou não EPP, ok? Remessa de mercadorias a títulos de bonificação, doação, brinde, desde que seja incondicional e não haja contraprestação por parte do destinatário. Então, nessas remessas aqui também, não entram esses valores para fins de receita bruta e, por fim, aqui também, a remessa de amostra grátis. Então, esses aqui são os itens que não compõem a receita bruta, ok? Dando sequência aqui aos nossos estudos, nós estamos fazendo a leitura agora do artigo 3º ainda, tá? Mas agora do parágrafo 4º. Isso é muito, mas muito cobrado em qualquer concurso público que caia Simples Nacional de qualquer banca, ok, pessoal? O que vai dizer esse parágrafo 4º? Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluído o regime que trata o artigo 12 desta lei complementar, que é o Simples Nacional, para nenhum efeito legal. O que está dizendo esse parágrafo 4º, pessoal? É o seguinte: mesmo que a empresa ela tenha natureza jurídica permitida para ser ME-EPP, mesmo que ela esteja dentro do limite lá para ser ME-EPP, se ela incidir em alguma dessas situações que nós vamos verificar agora do parágrafo 4º, que são 11 situações aqui, mesmo assim ela não poderá se beneficiar de nenhum tratamento jurídico diferenciado previsto na lei complementar e nem poderá também optar pelo Simples Nacional, ok? Ela vai ser um ME-EPP sem poder participar de nenhum benefício da lei complementar, ok? E isso é muito, mas muito cobrado em concurso público. Vamos conhecer cada uma dessas situações agora, ok? Vamos lá. Alguns professores, pessoal, até chamam isso aqui de vedação total, porque neste caso, se ela incidir em alguma dessas situações que vai tratar agora, ela não tem direito a nada, ok? Vamos lá, pessoal? Primeira situação, de cujo capital participe outra pessoa jurídica. O que quer dizer isso aqui? É no capital da pessoa jurídica, ou seja, vamos supor que você tem uma empresa. Se no capital da sua pessoa jurídica participa como sócio uma outra pessoa jurídica. Neste caso, essa sua pessoa jurídica não poderá o quê? Não poderá se beneficiar da lei complementar dos benefícios gerais e tampouco optar pelo Simples Nacional, ok? A segunda situação, olha só, que participe do capital de outra pessoa jurídica. Agora, é a sua empresa participando do capital de uma outra empresa, ok? Também não pode se valer de nenhum benefício, ok? O inciso 3 vai dizer o seguinte: de cujo capital participe pessoa física, que seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Já vou fazer um exemplo daqui a pouco para que isso fique bem gravado na sua memória aí, tá, pessoal? Isso cai muito no concurso público. O que está dizendo aqui? Olha, se você é sócio de uma empresa
e também for sócio de uma outra empresa, e essa outra empresa também for uma MEIPP, e estiver se beneficiando da Lei Complementar 123, se você for sócio dessa outra empresa, você tem que somar a receita bruta das duas empresas. Se essa receita bruta ultrapassar os 4.800.000, a sua empresa, vamos chamar de empresa A, não poderá, então, se valer de nenhum benefício da Lei Complementar e tampouco poderá optar pelo Simples Nacional, ok, pessoal? E vamos supor ainda que as duas empresas fossem optantes pelo Simples Nacional. Então, se você é sócio da empresa A, optante do Simples Nacional, e você começa a participar como sócio da empresa B, que também é optante do Simples Nacional, as duas empresas serão excluídas do Simples Nacional, porque neste caso as duas pessoas jurídicas elas não poderão participar de nenhum benefício da Lei Complementar, ok? Daqui a pouco faço um outro exemplo para vocês. Continuando aqui, pessoal, o inciso 4 vai dizer o seguinte: cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Veja aqui que no inciso 4 ele trouxe alguns critérios novos. Primeiro, ele disse que participe com mais de 10%. Agora há pouco não tinha nada de percentual de participação, ok? Era só pelo fato de participar em uma outra empresa já tinha que ser uma receita bruta, ok? Agora ele está dizendo o seguinte, que participe com mais de 10% do capital de uma outra empresa não beneficiada da lei complementar, ok? Desde que a receita bruta global ultrapasse 4.800.000. Vamos para um exemplo aqui também para ficar mais fácil. Vamos supor que você é sócio de uma empresa X, ok? E aí você quer participar como sócio de uma outra empresa não beneficiada da lei complementar. Vamos supor que essa outra empresa seja uma sociedade por ações. Pode ser uma SA, por exemplo. A gente vai ver daqui a pouco que sociedade por ações de nenhum tipo pode se valer da lei complementar 123 para receber algum tipo de benefício, ok? Então vamos supor que você é sócio da empresa X e quer participar como sócio da empresa, uma SA, por exemplo. Se você participar nessa outra empresa, que é não beneficiada da lei complementar, com mais de 10% no capital social, neste caso, você tem que somar a receita bruta das duas empresas. Vai somar a receita bruta da sua empresa, que é, por exemplo, porque ela já é optante do Simples Nacional, com a receita bruta dessa outra empresa, dessa SA. Se a soma ultrapassar 4.800.000, a sua empresa, que é optante do Simples Nacional, ela será excluída do Simples Nacional porque ela não pode se valer de nenhum benefício da lei complementar, ok, pessoal? Mas vejam que fala acima de 10%. Vamos para um outro exemplo. Vamos supor que agora a sua participação nessa empresa SA seja de 9%. Neste caso, você não está incidido nessa vedação, porque você não atingiu uma das condições, que é participar do capital de outra empresa com mais de 10%. Neste caso, não haveria nem que se somar a receita bruta, ok? Daqui a pouco a gente melhora um pouco mais ainda. Vamos seguir com a nossa leitura. O inciso 5 vai dizer o seguinte: cujo sócio ou titular seja administrador equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Aqui é a seguinte situação, pessoal. Você tem a sua empresa A e você é sócio dela. Vamos supor que você queira abrir uma outra empresa, mas como você conhece a legislação, você não quer ser sócio dessa outra empresa. Você arruma o quê? Um laranja, coloca uma outra pessoa lá para ser sócio da empresa, para ser dona da empresa, e você pega uma procuração para ser administrador daquela empresa. Neste caso, mesmo assim, vai sim ter que somar a receita bruta das duas empresas, ok, pessoal? Isso aqui, então, a gente chama de administrador não sócio, ok? Porque nas outras situações, em grande parte, o sócio ele também pode ou não ser administrador. Neste caso desse inciso 5 aqui, ele está dizendo do administrador não sócio, ok? Vamos seguir que ainda tem muito mais coisas aqui. Lembre-se que são 11 incisos aqui, ok? E todos eles caem bastante em prova. Agora, pessoal, antes de seguir aqui com os incisos ainda do parágrafo 4º, eu tenho que trazer para vocês uma observação que é uma exceção à regra. O parágrafo 5º ainda desse artigo 3º vai dizer o seguinte: o disposto nos incisos 4 e 7 do parágrafo 4º deste artigo, quem são os dispostos no inciso 4 e o 7? O 4 é cujo titular ou sócio participe com mais de 10%. E o inciso 7 é aquele inciso que vai dizer que participe do capital de outra pessoa jurídica.
Estão lembrados? A gente fez a leitura agora há pouco, né? Não poderia participar do capital de uma outra pessoa jurídica com mais de 10%, desde que some a receita bruta. E também falamos, então, que participe do capital de outra empresa. A sua empresa optante do Simples e participa do capital de outra empresa. Não poderia ficar nem no Simples Nacional e nem receber nenhum benefício da lei complementar. Mas esse parágrafo aqui vai dizer, ó, essas duas situações são exceções. E quando isso ocorre? Quando a participação no capital de cooperativas de crédito, olha só que interessante. Então você poderia participar no capital, o sócio, né, poderia participar no capital de uma cooperativa de crédito com mais de 10% do capital e ainda assim a sua empresa optante do Simples Nacional continuaria a ficar optante e não perderia também, por consequência, os benefícios gerais. É isso que esse parágrafo 5º está dizendo, ok? A mesma coisa é a questão aqui, participe do capital de outra pessoa jurídica. Aqui, neste caso agora, você, não o sócio, agora a pessoa jurídica optante do Simples Nacional, se ela poderia participar no capital de uma outra pessoa jurídica, desde que fosse essa participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, consórcio para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, na sociedade de propósito específico prevista na própria lei complementar, nessa lei complementar 123, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade que têm como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos da micro e da pequena empresa. Esse parágrafo é terrível, ele é grande, chega a cansar a leitura dele, entendeu, pessoal? Mas aqui é exceção à regra e banca adora cobrar uma exceção. Então nós já sabemos que, por exemplo, a regra é uma empresa não pode participar no capital jurídico, no capital social de uma outra empresa. Agora temos essas exceções aqui e tentem no máximo que tentar, infelizmente tem que ser por meio de memorização mesmo, porque são vários detalhes aqui, não tem nenhum método mnemônico para gravar isso aqui, tá, pessoal? Então tenham em conta essa exceção aqui, que isso é bastante cobrado também. Vamos seguir com a nossa leitura aqui dos 11 impedimentos aos benefícios gerais da lei complementar. Vamos seguir com nossos estudos aqui, então, pessoal. Eu vou trazer ainda aqui mais um exemplo para ajudar a memorizar aquelas questões lá relacionadas à participação societária. Olha só esse caso aqui. Nós temos aqui um sócio X, ele participa lá da empresa Meu Bar, tá? Participa lá da empresa Meu Bar. Ele participa com quantos por cento? 10%. Sócio X também participa da empresa Rede do Bem S.A., ok? E lá na Rede do Bem S.A., ele participa com 50% do capital social. Então veja só, pessoal, então ele participa com 50% do capital social de uma empresa S.A. Eu já expliquei anteriormente que empresas S.A. ou qualquer outra empresa, qualquer outra sociedade por ações não tem benefício nenhum da lei complementar. Então ele está participando de uma outra empresa com mais de 10% e essa outra empresa é não beneficiada da lei complementar. E esse exemplo quer saber o seguinte, essa empresa Meu Bar, lá em 2022, ela teve R$900 mil de faturamento de receita bruta. Já a Rede do Bem teve 4 milhões de receita bruta em 2022. A pergunta é, a empresa Meu Bar poderia ter optado pelo Simples Nacional, por exemplo, em janeiro de 2023? Olha só esse cenário. A empresa Meu Bar, então, poderia ter optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2023? O que nós temos que fazer, então? Ele participa de uma outra empresa, essa outra empresa é uma SA, então não é beneficiário da lei complementar. Qual o percentual de participação que ele participa nessa outra empresa? Ah, 50%. 50% é maior do que 10%. O que tem que ser feito, então? Somar a receita bruta. Então, a receita bruta do Meu Bar, 900 mil, com mais 4 milhões aqui, então nós chegaríamos a 4 milhões e 900 mil. Então, infelizmente, o Meu Bar não poderia ter optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2023. Vamos para mais um exemplo? Vamos aqui então nesse exemplo 2. Olha agora essa situação. O sócio X, ele participa do Meu Bar com 10%. Agora ele participa da Rede do Bem S.A. com 10% do capital. Neste caso, a pergunta é, a empresa Meu Bar poderia ter optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2023? Então vamos fazer aquela análise. Ele participa de uma outra empresa não beneficiária da lei complementar.
Mas ele participa com mais de 10% do capital social? Não. Então, neste caso, pessoal, a análise pararia por aqui, porque eu não vou ter que somar receita bruta, porque ele participa com menos de 10%. Aqui, nesse caso, não vai somar receita bruta, porque ele não participa, então, com mais de 10%. Então, neste caso aqui, o meu bar poderia sim ter optado pelo Simples Nacional lá em janeiro de 2023. Vamos para mais um exemplo ainda? Para ficar um pouco mais claro ainda? Olha esse cenário agora. O sócio X, ele continua participando do meu bar com 10%. Agora ele participa lá no mercadinho da esquina. Esse mercadinho da esquina, ele é beneficiário da Lei Complementar 123. E ele participa lá do mercadinho da esquina com 5%. Neste caso, a empresa Meu Bar poderia ter optado pelo Simples Nacional? Olha, se ele participa de uma outra empresa beneficiada da Lei Complementar, não importa a questão da participação do capital social, eu tenho que direto fazer o quê? Fazer a soma da receita bruta. 900 mil em 2022. Lá da outra empresa, do mercadinho da esquina com 4 milhões, vai dar 4 milhões e 900 mil. Então, neste caso aqui, a empresa Meu Bar não poderia ter optado pelo Simples Nacional em janeiro de 2023. Eu espero, pessoal, que com esses exemplos aqui tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Vocês podem dar pausa, voltar, e quantas vezes você quiser, até vocês entenderem esses conceitos aqui, porque eles são bastante cobrados em provas, ok? Vamos seguir aqui com nossos estudos. Ainda estamos a falar, pessoal, daquele parágrafo 4º lá da Lei Complementar, lá do artigo 3º, ok? São aqueles 11 impedimentos aos benefícios gerais da Lei Complementar e, por consequência, também de optar pelo Simples Nacional, tá? Neste caso, também está impedido que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Então, se tiver uma pessoa jurídica com sede no exterior e tiver uma filial aqui no Brasil, por exemplo, essa filial não poderá ter nenhum benefício fiscal da Lei Complementar e tampouco participar do Simples Nacional, ok? Outra situação, que exerce atividade de banco comercial, de investimentos, de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento, ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil e de seguros privados, de capitalização ou de previdência complementar. Aqui a gente poderia resumir basicamente com instituições financeiras. Então, qualquer prova que esteja cobrando ali se banco pode participar, ter benefícios gerais da Lei Complementar, corretora de valores, nada disso pode, ok, pessoal? Então, vocês têm que ter uma ideia, pelo menos genérica aqui, do que seria esse conceito aqui desse inciso 8, que seria nos casos, então, das instituições financeiras, ok? Também não pode se beneficiar no caso de constituídas sob a forma de cooperativas. Então, se a pessoa jurídica for constituída sob a forma de cooperativas, ela não pode se beneficiar dos benefícios gerais da Lei Complementar e nem de optar pelo Simples Nacional, salvo as cooperativas de consumo. Isso cai demais. Isso cai muito em prova, ok, pessoal? Então, não pode as cooperativas, salvo as de consumo. Vamos seguir. Que seja resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos últimos 5 anos anteriores, ok, pessoal? Então, se essa pessoa jurídica ela for remanescente de uma outra empresa, por exemplo, ela não vai poder se beneficiar dos benefícios gerais da Lei Complementar e nem de optar pelo Simples Nacional. Também não pode, então, já até comentei anteriormente, constituída sob a forma de sociedade por ações. Nenhum tipo de sociedade por ações pode se beneficiar da Lei Complementar. E aqui também, por último, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Ok, pessoal? Isso aqui é para evitar a chamada pejotização. Existem muitas situações onde uma empresa demite o seu empregado e fala, olha, vire uma pessoa jurídica, e vai lá e contrata ele como pessoa jurídica. Veja que neste caso aqui, se aquela empresa contratante, se ela for uma empresa optante do Simples Nacional, por exemplo, ela vai perder não só o Simples Nacional, como todos os benefícios gerais da Lei Complementar, ok?
Então é isso aqui que esse inciso está trazendo. E assim, pessoal, nós trabalhamos aqui os 11 impedimentos previstos lá no parágrafo 4º, tá, do artigo 3º e cai demais, ok? Agora nós sabemos, então, que essas situações impedem, então, da empresa obter benefícios gerais e também de ser do Simples Nacional. Mas quando que ocorre a perda desses benefícios? Então, para todas essas situações que a gente acabou de verificar aqui, os efeitos da perda deste benefício será a partir do mês subsequente. Exemplo, então eu tenho uma empresa, pessoa jurídica, optante pelo Simples Nacional. Eu passo a participar, a minha empresa passa a ser sócio de uma outra empresa. Vamos supor que isso tenha ocorrido agora, por exemplo, no mês de março de 2023. Em março de 2023, a minha empresa, a pessoa jurídica, passa a ser sócio de uma outra empresa. Então, existe essa vedação. Neste caso aqui, a empresa que é optante pelo Simples Nacional, ela vai ser excluída desse regime com efeitos para o mês subsequente, ou seja, a partir de 1º de abril de 2023, ela estaria fora do Simples Nacional e também não estaria podendo receber nenhum tipo de benefício previsto na Lei Complementar 123. Ainda com relação à perda do benefício do tratamento jurídico, seja do Simples Nacional ou do benefício geral da Lei Complementar, vamos falar em que momento que ocorre a perda desses benefícios no caso de excesso de receita bruta. Vamos lá, pessoal. No caso de excesso de receita bruta, se o excesso for no ano de início de atividade, mas se esse excesso ultrapassar o limite, mas não ultrapassar em mais de 20%, ou seja, em até 20%, a empresa ultrapassou o limite em até 20%, o efeito da perda do benefício será a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente. Agora, no caso de empresa, estamos tratando aqui no caso de início de atividade, se ultrapassar em mais de 20%, a perda do benefício retroage à data de abertura do CNPJ. Vamos para a segunda situação. Vamos supor que seja excesso de receita bruta fora do ano calendário de início de atividade, ok? Neste caso, se o excesso for de até 20%, a perda do benefício é a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente. Agora, se o excesso de receita bruta for em mais de 20%, já começam os efeitos a partir do mês subsequente, ok, pessoal? Grave então essa regrinha aqui que é um pouco diferente. E com relação aqui ao excesso de receita bruta, nós temos que lembrar que nós temos o limite de mercado interno e de mercado externo. Lembrando que os limites são separados, ok, pessoal? Tenho sempre em mente isso. Sempre que falar de limite, observe se a questão está colocando o mercado interno e o mercado externo, ok? Porque a soma disso aí é sempre de forma isolada. Esse quadro aqui agora é mais para a gente poder fixar o que a gente acabou de verificar. Vamos lá? Importante, né? Ultrapassou o limite no ano calendário de início de atividade. Como é que vai ser os efeitos, né, da perda do benefício geral e, consequentemente, né, a perda do Simples Nacional? Neste caso, se ultrapassou o limite no ano calendário de início de atividade em até 20%, os efeitos então serão a partir do ano seguinte. Se foi em mais de 20%, a exclusão é retroativa ao início de atividade. Vamos para o próximo. Agora, no caso, ultrapassou o limite fora do ano calendário de início de atividade. Em até 20%, os efeitos serão para o ano seguinte. Se foi em mais de 20%, os efeitos, então, a partir do mês seguinte do excesso, ok? É uma hora muito boa para vocês memorizarem esses dois quadros aqui. Se tiver necessidade, dê um print na tela também. Isso costuma cair bastante em prova. Vamos seguir? E chegou a hora de exercitar. Vamos colocar em prática o que a gente acabou de ver na teoria. Vamos ver como é que a gente sai nessas provas aqui, ok? Tentem sempre fazer primeiro, dê um pause aí e tenta fazer a questão. Vamos lá. Primeira questão relacionada a esse tema, vamos lá. Do CESP, Cefaz do Distrito Federal, ok? Auditor fiscal. No que se refere ao Simples Nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte, julgue o próximo item. Para efeito de caracterização como microempresa ou empresa de pequeno porte, é levada em consideração a receita bruta, que deve ser entendida como produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e nem os descontos incondicionais concedidos. Perfeita essa questão, hein, pessoal?
não tem nenhuma pegadinha, literalidade lá do artigo 3º, parágrafo 1º da lei complementar, porque realmente é isso. Olha só, que eles colocam aqui, não incluídas vendas canceladas, ok, é isso mesmo, não inclui vendas canceladas, também não inclui os descontos incondicionais concedidos. Questão perfeita, literalidade da lei, então nossa alternativa aqui está correta, ok? Vamos para a próxima? Olha esse daqui agora, FGV, Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, questão recente 2023, auditor fiscal. O Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, visa ajudar na formalização das micro e pequenas empresas. Mas não é uma opção para todas que tenham receitas inferiores aos limites legais. Perfeito enunciado, hein, pessoal? Podem aderir ao Simples Nacional. A questão quer saber quem pode, então, optar pelo Simples Nacional dentre as alternativas abaixo. As cooperativas de consumo, elas podem optar pelo Simples Nacional? Lembra, pessoal, lá do artigo 3º, parágrafo 4º dos impedimentos? Lá está impedida a ter os benefícios gerais da lei complementar as cooperativas salvas de consumo. Olha aqui a banca FGV cobrando exatamente a exceção. Então, as cooperativas de consumo podem sim optar pelo Simples Nacional, ok? Então, a princípio, nosso gabarito seria a letra A. Vamos seguir. As empresas cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Sabemos que não, né, pessoal? Não pode, é uma vedação total. Não pode se beneficiar nem dos benefícios gerais da lei complementar e tampouco do Simples Nacional, ok? Então, essa aqui não é a nossa alternativa. Letra C. As empresas que participem do capital de outra pessoa jurídica, nós sabemos que também não pode se beneficiar. Uma empresa que participa como sócia de uma outra pessoa jurídica. As empresas que sejam filiais no país de pessoas jurídicas com sede no exterior. Aquela situação lá, previsão lá sempre do parágrafo 4º do artigo 3º. Se tiver uma filial aqui no país, cuja matriz tiver sede no exterior, essa filial não pode usufruir de nenhum benefício da lei complementar. Alternativa E. As empresas que sejam agências no país de pessoas jurídicas com sede no exterior, a mesma explicação do item D. Então, nosso gabarito realmente é a letra A. As cooperativas de consumo podem sim aderir ao Simples Nacional. Vocês têm fôlego para mais uma? Vamos lá, vamos para a próxima. Outra questão da FGV, Secretaria de Fazenda da Bahia 2022, recente, tá, pessoal? Vamos fazer essa daqui também. A Sociedade Empresária X optou pela sistemática de apuração e recolhimento simplificado do Simples Nacional e auferiu a receita bruta de... O item 1, ele auferiu a receita bruta de 350 mil em 2018, 1.500.000 em 2019, 4.500.000 em 2020 e 6.500.000 no ano calendário de 2021. O enunciado ainda diz para a gente: sobre a hipótese descrita e considerando o total de receita bruta auferida no ano calendário, veja que a questão quer saber por ano calendário. No ano calendário, assinale as afirmativas corretas. Deixei aqui em cima para a gente não esquecer, 2018 foi 350 mil, 2019 1.500.000, 2020 4.500.000, 2021 foi 6.500.000, ok? Vamos para as alternativas. Alternativa A. A receita bruta oferida em 2018 enquadra a Sociedade Empresária X como microempresa. 2018 enquadra ela como microempresa. Vamos olhar, em 2018 era 350 mil. Tudo bem, até aqui está correto aqui. Até aqui ok. Vamos seguindo. Mantendo-se em 2019, ou seja, em 2019, olhando estritamente a questão, pediu para a gente olhar a receita bruta por ano calendário. No ano calendário de 2019 apenas, manteria ela como microempresa? Não, né, pessoal? Porque em 2019, olhando apenas pelo ano calendário de 2019, era 1.500.000 reais. Então, não mantém ela em 2019. Então, aqui a gente já pode dizer que essa alternativa aqui está errada. Vamos seguir. Em 2020, foi reenquadrada como empresa de pequeno porte. Em 2020, a receita bruta dela era de 4.500.000. Perfeito. Era sim, empresa de pequeno porte. Vamos ver em 2021. Em 2021, no mês subsequente à ocorrência do excesso, foi excluída do Simples Nacional. Realmente, em 2021, ela teve uma receita bruta de 6.500.000,
que é superior a 20%, né, dos 4.800.000. Então, superou acima de 20%, a exclusão seria no mês subsequente ao excesso. O que invalidou aqui essa alternativa é que em 2019, pela Receita Bruta apenas considerando o ano calendário isoladamente de 2019, ela não poderia ser ME, ok? Vamos seguir com a letra B. A Receita Bruta oferida em 2018 enquadra a sociedade empresária X como empresa de pequeno porte? Errada, né, pessoal? Errado aqui, né? Em 2018 era 350 mil e ela então era ME. Vamos seguir direto para a alternativa C. A Receita Bruta oferida em 2018 enquadra a sociedade empresária X como microempresa. Até aqui, ok, 2018, 350 mil, microempresa. Em 2019 foi reenquadrada como empresa de pequeno porte. Ok, olhando estritamente para a Receita Bruta do ano calendário de 2019, sim, ela é uma empresa de pequeno porte. Mantendo-se em 2020 como empresa de pequeno porte, ok. Em 2021, também é empresa de pequeno porte, e vai dizer que em 2021, no mês subsequente à ocorrência do excesso, foi excluída do Simples Nacional. Perfeito aqui essa questão, ok? Então, por enquanto, nossa alternativa é a letra C, mas vamos seguir. A Receita Bruta oferida em 2018 enquadra a sociedade empresária X como microempresa, ok. Em 2019, foi reenquadrado como empresa de pequeno porte, ok também. E em 2020, no mês subsequente à ocorrência do excesso, foi excluído do Simples Nacional em 2020? Não teve excesso de Receita Bruta no ano calendário de 2020. Ano calendário de 2020, a Receita Bruta é de 4.500.000. Alternativa E. A Receita Bruta oferida em 2018 enquadra a sociedade empresária como microempresa, ok. Em 2019, foi reenquadrada como empresa de pequeno porte, ok. Manteve-se empresa de pequeno porte em 2020, ok. Mas em 2021, ela teve que ser excluída do Simples Nacional, ok. No mês subsequente, então a alternativa realmente aqui ficou a letra C de casa. Vamos responder mais uma? Vamos lá? Olha essa questão da FCC 2018, defensor público, salário R$26 mil. Vamos fazer essa questão aqui da FCC. Pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto para microempresa a pessoa jurídica. Então, quem pode aqui, então, se beneficiar do tratamento jurídico da lei complementar? Filial de pessoa jurídica com sede no exterior? Não, não pode. Já vimos isso. Constituída sob a forma de cooperativa? Não pode, hein, pessoal? Ele não cobrou a exceção, ele cobrou a regra. Cooperativa não pode se beneficiar da lei complementar, salvas de consumo. Então, está errado aqui. Que tenha participação no capital de cooperativas de crédito. Olha aqui, pessoal, olha só o que a FCC fez. Ela foi cobrar aquela exceção do parágrafo 5º lá do artigo 3º. Lembra que nós estudamos esse parágrafo 5º? Que a regra é, por exemplo, uma pessoa jurídica não pode participar do capital de uma outra pessoa jurídica, certo? Essa é a regra. Aí tem lá um salvo, né? Tem um salvo que tem a exceção do parágrafo 5º, que se você pode participar, por exemplo, do capital de cooperativas de crédito, de subcontratação e por aí vai, tá? Se você não lembra desse parágrafo 5º, volta lá na nossa aula e dá uma conferida, tá? Então aqui, a princípio, vai ser o nosso gabarito, ok? Porque é uma exceção. Constituída sob a forma de sociedade por ações, nenhum tipo de sociedade por ações pode se beneficiar da lei complementar. Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, também sabemos que aqui não pode. Então, realmente, o gabarito foi a letra C. Olha onde a FCC foi buscar essa questãozinha, hein? A gente já viu isso. Retorne lá, tá? Na nossa aula. Não deixe passar essa questão aqui, que é fácil matar essa questão. Olha esse concurso aqui, remuneração de R$26 mil. Ok, pessoal? Vou voltar a câmera aqui para mim. E chegamos ao fim da terceira aula. Gostaram dessa aula? Acharam pesada? Qual é o sentimento de vocês em relação ao Simples Nacional? O Simples Nacional é importante para o concurso que você está fazendo? Você está conseguindo acertar as questões que estamos passando aqui? A gente passa a primeira teoria e depois nós vamos lá fazer os nossos testes com as provas anteriores. Deixa nos comentários, isso é importante e eu leio cada um deles, ok? Alguns alunos me questionaram se ele precisa fazer a leitura de algum outro livro sobre o Simples Nacional para que ele tenha um bom resultado na prova. Sinceramente, pessoal, só com essas aulas aqui, eu tenho absoluta certeza, se você seguir o curso passo a passo até o final,
se esforçar, fazer as resoluções das questões que estamos passando aqui, eu tenho absoluta certeza, você não precisa ler nenhum outro material. Se você quiser fazer a leitura da lei seca, desses dispositivos que estamos passando aqui, eu ainda acho válido, porque as bancas costumam cobrar a literalidade da legislação. E uma passada de olhos na lei pode te ajudar a memorizar o que está exatamente escrito na norma, ok? Mas não precisa fazer leitura complementar de livro nenhum. O nosso curso, pessoal, ele é completo, ok? Espero que tenha gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima. Até mais!